Fundo imobiliário muito famoso, HGLG11. Será que vale a pena investir? Quero te mostrar vantagens, desvantagens e quero ouvir a sua opinião a respeito. Fala pessoal, meu nome é Daniel Souza, aqui do Finanças Pessoais. A gente fala sobre investimentos, bolsa de valores, negócios e fundos imobiliários nesse canal. Então, vou te pedir para inscrever aí no canal para você não perder nada de conteúdo que eu preparo aqui com muito carinho, com muita atenção, com muito conhecimento desde 2006, pessoal, quando eu comecei a investir na bolsa, beleza? Ó, o HGLG11 é um fundo dos mais antigos que a gente tem, né? Foi fundado em 2010. Se eu não me engano, o fundo mais antigo que eu conheço é o BRCR11, que foi fundado ali em 2007, 2008. Tá? Um fundo famoso, como a gente falou, e ele tem 2 terrenos e 16 imóveis locados, pessoal. O interessante desse fundo é que ele tem 0% de inadimplência. Se você for ver aí, tá todo mundo pagando certinho, tá? Que é uma coisa rara aí, principalmente no tempo que a gente vive, né? Os imóveis físicos, muitas das vezes, estão para alocar, estão para alugar vazios. E a gente vê que uma das vantagens, na verdade, de se investir em fundos imobiliários é essa questão, que os imóveis são bons, os imóveis são bem localizados, bem geridos, a demanda é alta e o preço do aluguel, por conta disso aí, fica maior do que se você alugar uma casinha ali mal localizada. Tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos focar no HGLG11, que é um fundo imobiliário híbrido, pessoal. Que então ele pode investir em imóveis de vários tipos, como lajes corporativas, como galpões logísticos. Então, é diferente de alguns outros que só podem investir em papéis ou só em lajes corporativas. Se você não está entendendo muita coisa sobre isso aí, eu fiz um vídeo dos fundos imobiliários explicando aí o que é cada uma dos tipos desses fundos. Vou colocar aqui como sugestão, se você quiser assistir depois. E o Credit Suisse Hedging Grifo, né? HGLG11, é o fundo gerido por esse banco aí, com um nome bonito. E, na verdade, pessoal, a maioria dos contratos são de longa duração. Então, se você pegar 100% dos contratos ali, mais 50%, eles têm prazo indeterminado para poder valer. Então, vamos às vantagens. Ó, pessoal, estudei o fundo e vi que ele é um fundo que tem muitos cotistas. Tem menos um pouco de 300 mil cotistas. Tá? Um dos fundos mais populares aí, em termos de quantidade de cotistas. Perde aí para o MXRF11, que por conta também da cota ser ali por volta de R$10, é um fundo que tem bastante procura, né? Bastante gente, investidores, pessoas físicas, né, como nós, que procuram esse tipo de investimento. O que mais chama a atenção desse fundo é o dividend yield, que é o pagamento dos dividendos, né? Todo mundo gosta de dividendos aí na conta. E ele pagou nos últimos 12 meses 6,39% ao ano. Né? O dividend yield aí, se você for pegar a Selic, é mais do que o dobro da Selic, pessoal, de dividendos, né? De investimentos imobiliários. Tá? E o interessante também, outro ponto que eu vi muito de vantagem desse investimento, desse HGLG11, é o patrimônio líquido. Se você pegar aí nos últimos 5 anos, o patrimônio líquido dele vem crescendo nos últimos tempos. Isso quer dizer o quê? O que é patrimônio líquido, Daniel? Quer dizer que o dinheiro, que esse fundo, que o patrimônio dele, que tudo aquilo que ativos menos passivos, né? Tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso do fundo, menos aquilo que tira dinheiro do bolso do fundo, tem crescido, ou seja, o saldo tem sido positivo, aumentando o número de imóveis, aumentando o número de cotistas, aumentando o seu caixa, que também é uma coisa interessante. O caixa do HGLG11 foi aumentando também ao longo desses 5 anos. Houve um aumento do caixa, e isso é muito bom. É uma empresa, na verdade, né? A gente chama de condomínios que administram
esses imóveis? Os imóveis são nossos. Quando a gente compra uma cota, é nosso, só que quem administra, nesse caso, é o Credit Suisse, e o caixa está em 13,7% da quantidade total do patrimônio do fundo, beleza? Olha, pessoal, coisas que você precisa observar antes de investir, antes de vender, antes de comprar, antes de tomar a sua decisão. Isso de forma alguma é uma recomendação de compra, é um conteúdo só educacional para que você possa conhecer mais esse fundo, tá? Eu vou até colocar aí alguns prints de características mais profundas desse fundo, como distribuição geográfica, né? Que tem aí São Paulo, Rio, Minas Gerais, os tipos de imóveis que ele tem, vou colocar na tela enquanto eu vou falando. E o que você deve observar? Taxa de administração sempre. Cada fundo imobiliário tem uma taxa de administração e essa taxa varia. No caso do HGLG, a gente tem 0,6% ao ano. E isso, olha, não é uma taxa das mais altas do mundo aí, tá? Essa taxa, ela é cobrada sobre o patrimônio total. Você não vai ver essa taxa quando você receber o seu dividendo, quando você receber todo mês ali aquele dinheiro, mas ela já vai vir descontada dessa taxa de administração, tá? Então você receberia menos na sua conta, menos esse 0,6%, tá? Outra questão, pessoal, é o preço. Um fator que é muito importante na análise de fundos imobiliários, principalmente, é a relação do preço que ele está sendo cotado lá na bolsa com o valor patrimonial por ação, né? No caso por cota aí, que essa relação é de 1,17. Quer dizer que ele está supervalorizado em 17% se comparar com o preço, se comparar com o patrimônio que ele tem hoje, tá? O preço está um pouco mais caro aí, 17%. Isso você tem que observar. Lógico que como é um fundo bem gerido, com imóveis bons, faz um pouco de sentido você pagar aí talvez um pouco mais caro por ele. Mas aí você tem que analisar se você está disposto a isso, com esses números aí que eu mostrei. Outra coisa que você precisa observar é que houve um aumento aí nos outros valores a pagar, né? Vamos dizer assim, nos custos desse fundo. O que acontece? Despesas, nos últimos 2, 3 anos, se você vê, houve um aumento no número de despesas desse fundo, tá? E aí, enquadrado como outras despesas, enquadrado como despesas de aquisição, né? Quando o fundo adquire um imóvel, então tem outras despesas como IPTU, impostos, você tem que pagar, né? Então, são coisas para você observar, que o gráfico ele foi muito para cima nesses últimos 2 anos. Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar ele, de dar um like. Isso me ajuda demais e me incentiva a fazer conteúdos melhores, mais conteúdos, e para que você possa investir cada vez melhor aí. Eu quero te ajudar nesse processo. Beleza? Obrigado e até a próxima.